Nós temos aqui a mensagem também dada, tá? A mensagem também dada pela nossa pastora Maria Cristina, tá? Então aqui ela deu a mensagem também, que se chama o jejum no campo de batalha. É muito interessante, então, outro título aqui da mensagem de hoje. Os títulos realmente incríveis, né? Deixa você muito curioso para saber o que os pastores têm para falar, não é verdade? Um momento, então, por favor, enquanto eu passo aqui agora o jejum no campo da batalha. A referência é Mateus 17, 14 a 21. Um momento, por favor. É claro, feito pela nossa pastora Maria Cristina, que foi mencionado. Um momento, por favor. Boa noite, amados, que a paz seja com todos. Vamos meditar hoje no livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 14 até o 21, e diz assim: quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Pai, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, nesta palavra, Senhor, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amados, o que é uma casta de demônio? São classes de demônios, tipos de demônios que se agrupam e se alojam dentro de um ser humano. Então, os demônios, eles andam em grupos e cada grupo é especialista em atuar em uma determinada área de pecado. E dentro de cada grupo sempre haverá um chefe para comandá-los. Então, só para nós entendermos aquilo que Jesus está falando nesse texto. Então, aqui um pai trouxe o seu filho para que os discípulos pudessem libertar ele. E libertar ele daqueles demônios que o afligiam. Ali a palavra de Deus diz que esses demônios jogavam esse rapaz no fogo e na água. Mas os discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus veio, expulsou o demônio e o rapaz ficou curado. Aí os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram o porquê eles não conseguiam libertar o rapaz. E Jesus disse: A fé de vocês é pequena, mas se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Amados, por que nós fracassamos na batalha? Por que os discípulos ali fracassaram quando foram tentar expulsar esse demônio? Por que muitas vezes nós oramos e nós não temos vitória? Primeiro que Jesus está falando aqui, né, da fé. Tá? Então Jesus falou: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Então Jesus estava falando que havia incredulidade no coração deles, dos discípulos. Tinha incredulidade, porque sem fé nada nós podemos fazer. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequeno.
É muito pequeno. E Jesus diz que se você tiver a fé daquele tamanhinho, nada vai ser impossível para você. Então, tudo é possível ao que crê. Então, primeiro ponto foi a incredulidade deles. Naquele momento, eles não tinham fé para expulsar aquele demônio. Depois, Jesus fala sobre o jejum e oração, que esta casta de demônios só sairia com jejum e oração. Então, quando nós jejuamos, quando você jejua, você reconhece que não é a força humana, não é a tua força que entra na batalha, mas é o poder de Deus que opera através de você. Então, quando você jejua, você está convidando Jesus para entrar na batalha. E como ele já venceu essa batalha, você também vai vencer. O que acontece, que provavelmente aconteceu ali, é que eles foram expulsar o demônio na força do seu braço, não no poder de Deus, né? Então, nós precisamos reconhecer que nós somos impotentes e fracos. O pai do menino, ele reconheceu isso, porque ele mesmo não podia fazer nada. Então, ele leva o filho dele lá para quem podia fazer alguma coisa, para quem podia operar um milagre. E os discípulos operavam milagres em nome de Jesus. Então, nós também devemos levar as pessoas, devemos levar os problemas a Jesus, reconhecendo que somente Ele pode realizar o milagre. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa impotência diante das situações, diante das batalhas do nosso dia que se apresentam, e colocamos diante de Deus, então Ele vai operar, porque nós estamos dependendo totalmente dEle. Nós não estamos agindo na força do nosso braço, né? E a Bíblia ainda diz que não é nem por força, nem por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente quer agir naquela força humana nossa, né? A gente quer que a situação mude, a gente quer que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem as suas atitudes, mas é na força do nosso braço. E a Bíblia diz que não é na força do nosso braço. É no poder de Deus, né? No poder do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o jejum, ele confronta qualquer demônio, porque é Jesus que luta por você. Ele que vai na frente da batalha, Ele que vai quebrando os grilhões, vai quebrando as cadeias que aprisionam as pessoas. Então, não adianta, é na força e no poder de Deus. O jejum destrói as fortalezas da mente, né? Então, o jejum, ele destrói os sofismas da mente que são criados, são conceitos contrários à palavra de Deus. Isso são sofismas, né, que são criados na mente, que o inimigo vai criando nas mentes humanas, para que essas mentes sejam bloqueadas, para que Deus não consiga operar nessa mente. Então, a partir desses sofismas, ele cria uma fortaleza espiritual e o Espírito Santo não consegue penetrar ali, né? Então, o jejum, ele concede autoridade espiritual. O jejum, Deus te concede autoridade espiritual através do jejum, para que você possa vencer. Deus vai te capacitando nessa batalha, né? Se você depender dele, ele vai te capacitando. E o jejum precisa estar alinhado à fé e à oração. Então, não adianta você jejuar, você não orar, não ter fé nas promessas, né? Naquilo que Deus está falando, porque você não vai ter vitória. E o que acontece no campo da batalha, né? Quando você está na batalha, porque se você jejua, é porque você tem um propósito. Ninguém jejua sem propósito.
Qual que é o teu propósito, né? É libertar alguém, é interceder por alguém. Então, quando você está no campo de batalha, quando você estiver orando, ou quando você estiver libertando uma pessoa, primeira coisa, o inimigo vai tentar colocar medo e dúvida em você, para te paralisar, para que você não siga adiante, né? Então, o nosso adversário, ele sempre tenta nos intimidar, mas o medo não pode contaminar a fé, nem a dúvida, porque ele vai ficar lançando dúvida. Naquele momento ele vai ficar lançando dúvida, mas não é bem assim. E se a pessoa não quiser? Ele vai ficar falando, ele vai ficar lançando dúvida, ou ele vai te oprimir com medo, para que você não continue a orar, não continue a libertar. Então você deve conhecer e crer nas promessas e deve combater o inimigo através da palavra de Deus. Você, antes de ir para esta batalha, você deve se revestir da armadura espiritual, né? Porque ela está à tua disposição. Então, revista-se da verdade. Lance fora toda mentira da tua vida. Revista-se da verdade. Revista-se da justiça de Deus. Porque essa é a tua proteção. Não vá na força da tua justiça, é na justiça do Senhor. Calce as sandálias da paz, né? Leve o evangelho. Proteja-se com a fé, que é o teu escudo. A tua fé é o que vai impedir os dardos do inimigo te atingirem. Então, se você não tiver fé, os dardos do inimigo vão te atingir, você vai ter dúvida, você vai ter medo e ele vai conseguir te paralisar. Você nem vai conseguir continuar nesse jejum, nessa batalha. Use o capacete. O que quer dizer usar o capacete? Tenha certeza da tua salvação. O capacete é a proteção da tua mente. Você tem que ter certeza que você é salvo. Pega a tua espada, que é a palavra de Deus. Então, leia, medite a palavra de Deus. Separe a palavra de Deus antes de você orar. Aquilo que Deus quer que você esteja orando, ore em cima da palavra. Pegue a palavra de Deus, fale, combata o inimigo com a palavra de Deus e deixe Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem que ser em primeiro lugar. Ele que vai vai conduzir a batalha. Deus é que vai conduzir essa batalha. Então, vá contra o teu adversário em nome do Senhor Jesus, né? Então, vista a tua armadura. Resista ao medo, lance fora todo o medo, toda dúvida. Clame pelo sangue de Jesus, porque através do sangue de Jesus você já foi redimido das trevas e agora você é a propriedade de Deus. E o sangue de Jesus é o fundamento de toda autoridade humana sobre o inimigo. Então o sangue de Jesus, clame o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem que estar sobre a tua vida, tem que estar sobre você. Chame o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a chave que nos abre os tesouros dos céus e tranca os poderes do inferno. Amém? Então, creia nesta palavra. Creia. Faça um jejum com propósito. Busque aquilo que Deus quer. Busque aquilo que Deus a vontade de Deus para a tua vida e para a vida das pessoas. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, concede-nos entendimento, concede-nos a revelação, a autoridade espiritual em nossas batalhas, Pai. Senhor, que nós possamos jejuar com entendimento, confiança e dependência em Ti. Nós reconhecemos que o Senhor Jesus é a autoridade máxima em nosso campo de batalha. E através do seu nome, todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. E queremos depender
plenamente da direção do teu Espírito, porque sem ti nada podemos fazer. Quando estamos fracos é que somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa em nós. Obrigado por esta palavra e que o Senhor continue a operar em nossas vidas através do jejum e da oração. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, nossa pastora Maria Cristina. Realmente, né, gente? Até a igreja que eu fui por 30, não sei quantos anos, ninguém falava essas coisas lá, né? Coisa muito incrível mesmo. Ninguém falava dessas guerras espirituais, né? Assim, muito por cima, fica do lado do Senhor. Então, eu venho conversando até com os pastores há muito tempo sobre isso aqui, né? Realmente um equipamento dos irmãos, né? Principalmente por João, tá? Principalmente por João, tá? Muito, muito bacana. Todos nós temos experiência, unção diferente, em áreas diferentes do plano do Senhor, né? Muito obrigado à pastora